Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. É certo que ao longo da nossa vida nós vivemos fases e cada fase ela se apresenta numa intensidade, né? Às vezes você vive um momento mais difícil, você vive um momento mais de colheita, né? de receber, né? De repente de uma vida mais próspera, de grandes oportunidades profissionais, pessoais e assim por diante. Há aquele tempo também que a gente se cala mais, né? A gente ouve mais do que fala. Então são estações que nós vivemos, né? Momentos, etapas da vida, processos que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada, né? Tudo, existe um ciclo para tudo, né? Assim como as 4 estações do ano, a primavera, verão, outono e inverno, também isso se aplica à nossa vida. Nós vivemos ciclos, né? Um ciclo onde passamos por mais dificuldades, né? Um ciclo de mais provação, né? Um ciclo onde você ora demais, né? E muitas vezes você não tem resposta, porque Deus ele está ali te provando, né? Te aperfeiçoando, Ele está te capacitando para um novo ciclo que virá. Nós temos ali uma passagem interessante que fala exatamente disso, né? Em Tiago, no capítulo 1, ele fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, o que ele está dizendo aqui? Então a gente tem que agradecer a Deus, né, por estar passando pelas etapas da nossa vida que nos fazem amadurecer, nos fazem crescer. Obviamente que como seres humanos, a gente reclama, a gente berra, a gente chora, né, a gente murmura, por de repente por um momento de dificuldade que a gente está passando, só que Deus está trabalhando a nosso favor. Nada acontece por um acaso. Então há tempo para todas as coisas. E existe um propósito dentro desse tempo. É um propósito de Deus para a nossa vida, um propósito de Deus para crescimento, para evolução. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Aqui é um exemplo que nós devemos ser perseverantes. E o que é perseverar? Caminhar, não reclamar, agradecer, buscar aprender em cada situação que nós vivenciamos. Se de repente eu estou vivendo um ciclo de luta, de dificuldade, eu preciso tirar algo positivo desse ciclo. Se de repente eu estou num ciclo de grandes oportunidades profissionais, onde eu estou de repente ganhando mais, eu estou tendo uma vida mais próspera, é momento de tirar um ponto positivo daquilo lá. Gastar tudo que eu tenho? Não. Pelo contrário, acho que é o momento de você pensar no futuro e falar assim: bom, eu vou guardar parte do que eu estou ganhando. Se está me sobrando, eu vou guardar. Talvez ali você investir, você investir no reino de Deus, é um momento que você tem condições de você investir no reino de Deus e você ajudar a obra de Deus, mas também você pensar no seu futuro, né? Então, cada ciclo que nós vivenciamos, nós precisamos tirar algo positivo deles, pensando sempre no futuro, no amanhã. A gente tem um exemplo da vida de José, filho de Jacó. Os irmãos o perseguiam, ele era ali o escolhido de Jacó.
o filho em que Jacó mais confiava. Os outros irmãos tinham ciúme, pegaram ele, jogaram na cisterna, jogaram no poço, venderam ele. Ele foi tirado. Imagine José, imagine o coração dele, por tudo que ele estava passando. Talvez ele se perguntasse: poxa Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. E ele foi vendido como escravo, foi habitar num país idólatra, num país de uma cultura totalmente diferente da dele, outros costumes. E aí ele vai parar na casa de um comandante da guarda do faraó, Potifar. E lá ele começa a servir e trabalhar. E ali Deus vai prosperando o trabalho dele. E aí você entende: mas poxa vida, Fábio, ele foi vendido, né? Ele foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, vendido para os ismaelitas, e que os ismaelitas o venderam como escravo, venderam para os egípcios. E mesmo assim Deus abençoou a vida dele, sim, porque era necessário ele passar por tudo aquilo. Talvez os nossos olhos não entendemos, mas Deus entende, ele sabe o motivo. Olha o ciclo: escravo na casa de Potifar. Depois ele vira administrador de Potifar, porque ele via que Deus era na vida daquele rapaz. José prosperava em tudo. E um exemplo que a gente vê numa das séries ali que foram produzidas, e uma cena, obviamente que isso não está na Bíblia, né? Mas acho que é importante para a gente poder entender. Você vê o José ali, a figura de José, cuidando de um jardim todo seco. E José vai e começa a replantar o jardim. Dali um tempo o jardim está todo florido, porque a presença de Deus fazia com que tudo que José tocasse prosperasse. Essa presença de Deus o elevou a administrador da casa de Potifar. E aí houve o que? O levante do inimigo. Olha só, um novo ciclo na vida de José. Agora ele é administrador, está vivendo, né, mesmo sendo escravo, ele está vivendo ali em condições melhores, né? Ele tinha o poder ali de dar ordem, de comprar, de fazer o que ele quisesse na casa de Faraó. E aí vem um ciclo, vem a tentação, a mulher de Faraó, né, se insinuando para ele. E ele nega totalmente fazer aquilo, porque aquilo seria se envolver com a mulher dele, a mulher do patrão, seria uma afronta a Deus. E também desrespeito ao seu Senhor. E ele nega tudo isso, ele não se envolve, ele é acusado. Quando ele é acusado, de novo, ele passa por um novo ciclo na sua vida. E aí o que ele faz? Vai para o cárcere, preso como alguém que roubou do seu Senhor, que enganou o seu Senhor, que usou de maldade daquilo que ele havia considerado. Obviamente que José não fez nada disso, mas um novo ciclo dentro do cárcere. E aí Deus começa a prosperar a vida de José, e o carcereiro o coloca como líder ali da prisão. Olha só, e a prisão fluía de uma forma próspera. Até difícil, até estranho a gente falar isso, dentro de um cárcere as coisas prosperavam na vida de José, assim, onde ele tocava a mão, prosperava. E aí Deus começa a trazer as oportunidades, né? Traz o padeiro, traz o copeiro, acusarem ali de afrontar o faraó, né? Cada um em sua atividade. E aí eles têm sonhos. José ali interpreta os sonhos de cada um. Um sonho foi favorável, né, ao copeiro, e o outro ao padeiro, e ao padeiro foi totalmente desfavorável.
E aí o sonho se cumpre, o padeiro é degolado, é enforcado, e o copeiro é retornado às suas funções. E aí José falou: olha, quando você encontrar com o faraó, lembra de mim. E aí se passaram uns 2 anos, se eu não estou enganado, não me recordo, acho que são isso mais ou menos, não tenho certeza. E tudo ficou no silêncio, mas a vida continuou. Então, aquele era o ciclo que José estava vivenciando. De repente, Deus começa a dar sonhos para Faraó onde ninguém interpreta, nenhum mago, nenhum sábio, ninguém. E aí vem na cabeça do copeiro: olha, lá na prisão tem um hebreu. E ele interpretou o meu sonho assim, 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 naquela situação que tinha acontecido lá atrás. Chama ele. E aí quando ele se apresenta a Faraó, ele interpreta o sonho e ainda, além de interpretar, ele dá a solução, o que Deus queria que fosse feito. Deus deu a solução. E ali era o que? Um novo ciclo na vida de José. Um ciclo onde de escravo ele se torna governador. Deus coloca ele agora numa posição de governador do Egito, de vizir do Egito. O homem com maior autoridade e poder somente abaixo de Faraó. E a partir dali, tudo mudou. Eu sinto a presença de Deus falando isso. Então, José viveu um novo ciclo na vida dele. Vejamos lá, o primeiro ciclo, jogado numa cisterna, lançado a um poço, vendido aos ismaelitas. Depois o segundo ciclo, ele passa ali a trabalhar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, ele passa a ser o administrador da casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, ele vive um novo ciclo. Esse novo ciclo ele vai para o cárcere injustamente. Só que no cárcere Deus prospera e traz as oportunidades, os propósitos para a vida dele. E por último, ele interpreta o sonho de Faraó, dá a solução e se torna o governador do Egito. Veja os ciclos que José passou em sua vida. E tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque por meio de José, toda a descendência de Jacó foi salva. Foi salva de uma seca que atingia o Canaã. Então, amados irmãos, esse é só um exemplo do poder do nosso Deus, do propósito que Ele tem para cada um de nós. Por isso, não reclame quando você estiver passando por uma dificuldade. Dê glória a Deus. Eu sei que não é fácil. Mas você não está na minha pele. Sim, sei muito bem que não é fácil viver esse tipo de situação. Mas vamos adorar e glorificar a Deus, agradecer a eles por cada situação que nós passamos. Obviamente, tem coisas que algumas atitudes que nós tomamos, nós colhemos as consequências delas, mas Deus não deixa de nos abençoar, de nos dar a direção, de nos mostrar uma rota que vai nos levar ao ponto que Ele deseja. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tinha nesta manhã, que a palavra do Senhor venha produzir o fruto necessário na sua vida, para que você venha refletir sobre tudo isso que nós falamos agora. Lembrando, nós vivemos ciclos em nossas vidas, e eu oro para que você extraia o de melhor, tudo que for positivo, de cada ciclo, de cada etapa que você vivenciar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus.